Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 29. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "Paz seja com vocês." Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: "Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio." E com isso soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados." Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: "Vimos o Senhor." Mas ele lhes disse: "Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei." Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "Paz seja com vocês." E Jesus disse a Tomé: "Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia." Disse-lhe Tomé: "Senhor meu e Deus meu." Então Jesus lhe disse: "Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram." Há uma semana atrás estávamos reunidos aqui para celebrar a Páscoa, para celebrar a ressurreição de Jesus, ou seja, a sua vitória sobre a morte, que é apresentada na Escritura como sendo também a nossa vitória sobre a morte, porque Ele venceu. E aí então, no texto dessa semana, encontramos Jesus aparecendo aos seus discípulos. E é interessante a gente olhar para esse texto e perceber alguns detalhes importantes. Primeiro é que Jesus aparece a eles na tarde do próprio domingo da ressurreição, ou seja, Jesus não perde tempo e aparece logo aos seus discípulos, que são descritos aí no texto como aqueles que estavam com medo. A esperança deles tinha se acabado. Jesus tinha sido preso na sexta-feira, tinha sido morto, eles estavam agora dispersos, estavam agora com medo e sabendo que o que aconteceu com Jesus também poderia acontecer com eles, que eram seguidores de Jesus. Portanto, a sua esperança tinha se acabado, mesmo depois do anúncio feito pelas mulheres de que Jesus tinha ressuscitado. E eles tinham medo de quem? O texto diz que eram dos judeus, mas na verdade eles tinham medo das autoridades, as mesmas que tinham condenado e crucificado Jesus. E agora estavam reunidos a portas trancadas e com medo. E exatamente nessa situação, com portas trancadas, com medo, separados de todos os outros, Jesus aparece. E Jesus se coloca no meio deles e os saúda com uma expressão que era muito comum e que era muito popular entre os judeus. Ele diz: "Paz esteja com vocês." Se por um lado essa era uma saudação muito comum entre os judeus, ela também revela que Jesus se coloca no meio deles e o saúda com o chamado Shalom de Deus, a paz que vem de Deus. O mesmo Shalom, a mesma paz que Jesus pregou e viveu durante todo o seu ministério.
e agora ele se coloca no meio dos seus discípulos e os saúda dessa forma para deixar claro que o Shalom de Deus que ele tinha pregado e vivido tinha que ser também a marca da vida dos que creem nele, ao contrário daquilo que era muito comum naquele ambiente, que era o ódio que o império gerava. E é interessante essa maneira de Jesus se apresentar aos seus discípulos, os saudando com a paz de Deus, porque ele mostra que aqueles que fazem parte do reino precisam entender a realidade de outra forma, a partir da paz que vem de Deus. Não era assim com o império, e nós temos que olhar para a nossa realidade hoje e perceber que também não é assim na sociedade em que vivemos. O que mais você encontra hoje? Essa semana eu tive a oportunidade de ver um colega de seminário, um pastor muito dedicado, estudioso, simplesmente ser cancelado, mandado embora do seu trabalho, porque ele escreveu um texto em que ele apresentava ideias de um teólogo, nem era dele, mas ideias de um teólogo a respeito de Judas. E aí então, rapidamente, nessa sociedade em que vivemos, já entraram em contato, dizer, onde já se viu alguém falar uma coisa como essa? Mande esse sujeito embora. Mais de 30 anos trabalhando, dedicado à igreja, e mandado embora e cancelado rapidamente. Por quê? Porque nós vivemos numa cultura marcada pelo ódio, marcada pelo, se o outro é diferente de mim, problema dele. Aliás, se possível, melhor que ele desapareça, né? Quem aqui não ouviu durante muito tempo aquela famosa frase, bandido bom é bandido morto, bandido é o outro que não é igual a mim, se for igual a mim pode até ser bandido, mas não tem problema. Pois é, essa é a sociedade em que nós vivemos. E aí Jesus se coloca no meio dos seus discípulos e diz, paz seja com vocês. Entendam que a paz é a marca daqueles que seguem a Jesus, e não o ódio, e não o cancelamento do outro, e não a falta de convivência com aquele que é diferente. Veja que Jesus viveu numa época em que as pessoas também eram pecadoras, eram ladrões, eram fornicadores, eram desobedientes, não cuidavam bem dos pais. Você vê em algum momento no Evangelho Jesus dizendo, esse aqui está condenado ao mármore do inferno? Não, ele sempre acolheu e recebeu todo tipo de gente, desde o mais importante até o mais desprezado da sociedade, sempre, para deixar claro que a marca registrada do reino de Deus é o Shalom, a paz de Deus. E aqui nós vemos então os discípulos ficando alegres, porque agora estavam vendo Jesus. Interessante que eles ficam alegres em ver Jesus, mas dá a impressão que eles não levaram muito em conta o anúncio das mulheres. Elas tinham dito que tinham visto Jesus, mas eles não acreditaram muito na conversa delas. Mas agora eles também estavam vendo, e agora eles ficam alegres. Será que em algum momento alguém deles deve ter pensado assim, puxa vida, as mulheres estavam certas, como é que a gente não acreditou naquilo que elas nos falaram? Não sabemos, mas eles ficam alegres com a presença de Jesus, e logo que Jesus se coloca no meio deles, ele já deixa claro a que veio. Além da saudação com a paz, ele diz o seguinte, eu agora envio vocês para que vocês levem a mesma mensagem que eu preguei a vocês, a todas as pessoas. E você percebeu qual é a expressão que aparece aí no versículo? Se vocês forem e perdoarem as pessoas, elas vão ser perdoadas. Se vocês forem e não perdoarem as pessoas, elas não vão ser perdoadas. Aquela missão de Jesus agora é estendida aos seus seguidores. E eles são habilitados pelo próprio Jesus
por receberem o Espírito Santo. E o texto fala isso. Jesus sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. E agora eles deviam levar o perdão de Deus a todos. Percebeu que Jesus de novo mostra qual é o caminho? Depois de saudar com a paz, agora ele diz: vocês vão continuar o que eu comecei, levando o perdão de Deus, levando a mensagem de que Deus quer que vocês tenham comunhão com Ele. E é interessante que o próprio Jesus já tinha sido criticado antes, porque ele disse que perdoava pecados. Lembra-se desse episódio? Quando ele encontra uma pessoa doente e ele diz, em vez de dizer: toma seu leito e anda, ele diz: perdoados estão os seus pecados. E criticaram Jesus. Mas o que esse sujeito pensa? Como ele pode dizer que perdoa pecados se só Deus pode fazer isso? E a resposta de Jesus foi: o que você acha mais fácil para mim dizer? Toma o seu leito e anda? Ou perdoados estão os seus pecados? A mensagem era a mesma. Por quê? Porque assim, naquele momento em que ele cura aquele homem, ele está dando a ele a oportunidade de ter a sua dignidade restaurada. Agora ele não é inferior aos outros, ele não é um doente que está separado de Deus, ele é alguém alcançado pelo perdão de Deus. E agora ele diz aos seus discípulos: vocês vão continuar o que eu comecei, levando a mesma mensagem, levando o perdão de Deus a todos. Mas o texto diz que nessa ocasião Tomé não estava com eles. Estavam ali alguns discípulos, mas Tomé não. E ele então, depois é anunciado para ele que os outros discípulos tinham visto Jesus. E aí então a resposta de Tomé é: se eu não ver com os meus olhos, se eu não tocar com as minhas mãos, eu não vou acreditar naquilo que vocês estão falando. Tomé, que não estava com eles, deixa claro que ele precisava de alguma evidência, ele tinha que ver, ele tinha que tocar. E veja que a gente a princípio pode pensar em Tomé e dizer: nossa, que sujeito desconfiado, não é? Mas ele não era muito diferente dos outros que estavam juntos ali. Eles também não tinham acreditado no que as mulheres anunciaram, e agora Tomé não tem uma reação tão diferente assim. E ele precisava ter certeza. E aqui eu tenho que dizer para os irmãos que uma das maiores dificuldades e um dos maiores problemas que nós temos nas comunidades cristãs são as pessoas cheias de certezas. Porque quando o sujeito tem certeza demais, quando ele acha que é aquele que sabe tudo e conhece tudo e ele tem a verdade em si, e ninguém sabe mais do que ele, porque ele tem certeza que aquilo é verdade, ele se julga no direito de olhar para o outro e dizer: se é diferente de mim, não presta, é inferior. E sabe de uma coisa? Nós encontramos aqui em Tomé alguém que duvidou, alguém que não tinha tanta certeza assim. E aí então o texto diz que só uma semana depois, Jesus aparece de novo para esses discípulos, e agora Tomé estava com eles. Imagine como é que deve ter sido durante aquele período entre essa semana e a outra, em que eles tinham que conviver com Tomé. E Tomé: vê lá, vocês estão loucos, eu não vi, eu não acredito. Imagine como é que devia ser a companhia de Tomé durante esse tempo, questionando o que os outros falavam. E aí então nós olhamos para Tomé e podemos pensar: ele é um mau exemplo, é um sujeito desconfiado, é um sujeito que não crê. Mas não devemos tomar Tomé como um mau exemplo, e sim como alguém que apresenta um tipo de espírito crítico que na verdade faz parte da natureza humana. E eu tenho uma pergunta para fazer para você: quem de nós nunca teve dúvidas? Quem de nós nunca olhou para algum fato ou para alguma situação e ficou em dúvida se aquilo era o que Deus queria ou não? Quem de nós poderia criticar Tomé?
Eu vou fazer referência aqui a uma comparação que não está aí no texto que nós lemos, mas nesse mesmo capítulo lá atrás, lá no versículo 8, nós encontramos lá a descrição das mulheres que vão até o túmulo e não encontram Jesus, e aí ele vai aparecer para elas. E lá no versículo 8 nós vamos encontrar João, que é quem escreve esse evangelho, dizendo que João estava com elas, e mesmo não vendo Jesus, simplesmente vendo o túmulo vazio, ele creu que Jesus tinha ressuscitado. Agora nós temos aqui o oposto, Tomé, não viu, ainda não viu, e não creu. E aí você tem de um lado João, que viu sem crer, aliás, o contrário, que creu sem ver. E agora você tem Tomé, que se não vê, não crê. E aí a gente olha para Tomé e pensa, puxa vida, como ele é diferente de João, por que ele não creu como aconteceu com João, que creu sem ver? Pois é, essa é uma característica do povo de Deus, não somos iguais, não temos a mesma mentalidade, não temos o mesmo grau de desenvolvimento na vida cristã. Há pessoas que creem rapidamente, há pessoas que são resistentes, há pessoas que são como Tomé, se não botar a mão ali, nada feito. Isso faz parte da natureza humana, e você não pode jamais imaginar que numa comunidade de fé você vai ter, e eu tenho pavor dessa palavra, uniformidade. Não vai existir uniformidade. Sabe por quê? Por causa daquilo que Paulo vai usar, essa expressão, ele fala sobre a multiforme graça de Deus, porque atinge pessoas diferentes, de formas diferentes, para que todos entendam a mensagem do Evangelho, que é de perdão e que é de paz. Percebeu como as coisas são diferentes? E aqui então nós encontramos Jesus falando a Tomé, pare de duvidar e creia. E aí você vai dizer, tá vendo? Ó, Jesus não gostou daquilo que Tomé fez. Mas veja quem é que está falando para Tomé. Não sou eu, não é você, não é o outro discípulo, é o Mestre, é Jesus, Filho de Deus, o Messias. Ele era o único que podia dizer para Tomé, pare de duvidar e creia, você me conhece, você caminhou comigo, você sabe quem eu sou. E então Tomé vai reagir àquilo que Jesus lhe diz. Nós podemos dizer que nessa afirmação de Jesus, percebemos que a fé realmente não combina com a dúvida, mas a atitude de Tomé é extremamente humana e natural de quem busca entender a realidade. Precisava Tomé ver com os dedos, precisava compreender para crer. Ele devia ser crente e não crédulo. E sabe de uma coisa? O que mais tem hoje não é crente, é crédulo. Você fala a respeito do Evangelho, você fala a respeito do amor de Deus, um monte de gente, não, eu sei, eu concordo, mas não segue, mas não obedece, não segue o exemplo de Jesus. Eu sei que a mensagem de Jesus é de paz, eu sei que ela é de perdão, eu sei que ela é de salvação, mas, e depois do mais vem uma série de desculpas para dizer por que eu não sigo. Esse é o crédulo. Mas só que o que Jesus diz a Tomé é, não seja crédulo, seja crente, alguém que tem fé, alguém que sabe em quem está colocando a sua fé. Jesus respeita a dúvida de Tomé, que é a de quem quer compreender para crer. E aí a resposta de Jesus para Tomé é, você creu porque me viu? E então Jesus questiona Tomé, porque a fé não depende de comprovação. Se a fé dependesse de comprovação, ela não seria mais fé, ela seria conhecimento ou ciência. Não é assim que funciona na ciência? Você faz um experimento aqui, depois faz de novo, e depois de novo, e em outro lugar faz o mesmo experimento, e qual é o resultado? O mesmo. E aí você chega à conclusão que isso mais aquilo dá aquilo outro em qualquer lugar que você testar. Isso é ciência, isso é conhecimento. A fé não funciona dessa forma. A fé
não depende de comprovação. Alguém aqui viu a Jesus? Alguém aqui teve a visão, Jesus apareceu no meu quarto e diz, olha, você precisa crer em mim? Não. E por que você crê? Por causa da fé. A fé não necessita de comprovação. A maior prova disso, o próprio Jesus diz a Tomé, são aqueles que creram e não viram. Começa com João, que já é citado aí nesse texto, e todos os que vieram depois e creram na pregação que os discípulos fizeram, guiados pelo Espírito Santo que Jesus lhes havia dado. Todos os que creram depois, e todos nós que hoje recebemos a mensagem do Evangelho e cremos em Jesus, fomos alcançados dessa forma. Nenhum de nós viu Jesus. Eu me lembro muito de um professor do seminário que sempre brincava, né? Quando você fala com Deus, nós chamamos isso de oração. Mas se você estiver ouvindo Jesus falar no seu ouvido, procure um psiquiatra, né? Você está com problema, né? Jesus fala conosco por meio da instrumentalidade dos outros que creem, dos seus instrumentos, que são quem? Os que creem. Por isso que Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir. Nós ouvimos a mensagem e cremos nela, não porque a gente viu Jesus, mas porque ela nos alcança. Felizes os que não viram e creram, diz Jesus para Tomé. A fé continua vindo pelo ouvir, motivada pela ação do Espírito Santo que converte as pessoas. Graças a quem? Graças a Jesus, Salvador divino e humano, que nos visita nas nossas dúvidas. Nós podemos hoje compreender para crer, como fez Tomé, e crer para compreender, como fez João. Hoje, segundo domingo da Páscoa, celebramos a presença de Jesus entre aqueles que creem. Foi isso que ele fez com os seus seguidores, é isso que ele continua fazendo no meio da sua igreja. Que tenhamos a fé semelhante à de Tomé e semelhante à de João, para que nós também sigamos o exemplo. Não seja um adepto, não seja um crédulo, seja um crente. Que Deus possa abençoar aos irmãos e irmãs. Amém.